Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês, como vocês viram pelo título, como foi que eu descobri a minha gravidez. Vou contar como tudo começou. Bom, eu estou casada há 5 anos e há uns 4 anos atrás foi que a gente descobriu, eu e meu esposo, que nós não poderíamos ter filhos. No caso, eu não poderia ter filhos por conta da endometriose. O primeiro ano de casada eu tomei o anticoncepcional certinho. Quando foi quase chegando no segundo ano de casado, eu comecei a sentir muita dor. Eu já tinha cólicas antes, só que elas começaram a piorar, tipo, ficar mais forte. Elas já eram ruins antes de casar. Depois que eu casei, elas pioraram bastante. E por causa disso que eu resolvi procurar um médico por causa das cólicas e tal. E não era só, no caso, as cólicas. Todo mundo sabe que o fluxo menstrual de uma mulher normal dura de 3 a 7 dias. No meu caso era mais intenso. Passava de 7 dias e as cólicas eram muito, muito, muito fortes. Para vocês terem uma noção, nem com remédio de cólicas elas paravam. E por causa disso, então eu precisei procurar um médico. Foi aí então que, depois de ter ido ao médico, que a gente ficou sabendo que não poderíamos ter filhos. No caso, teria que fazer uma cirurgia e tentar a fertilização in vitro. Para quem já pesquisou sobre isso ou precisou fazer, sabe que isso demora, leva tempo. Eu já vi relatos de pessoas no YouTube mesmo, de mulheres que estão tentando há mais de 5, 6 anos e nada ainda. Então eu parei de tomar anticoncepcional e como eu tava com muito medo, que eu nunca tinha entrado num hospital assim pra ficar internada ou ver alguma doença e tal. Então, qualquer coisa relacionada à dor me dá medo. E por causa disso eu resolvi esperar, porque naquele momento a gente não pensava em ter filhos ainda. Foi quando deu 5 anos de casado que a gente começou a pensar em planejar ter uma família mais completa, né? A gente veio morar em Santo Antônio do Sudoeste, faltando pouco tempo, eu acho, para dar 5 anos a gente veio morar pra cá. Aí foi que a gente pensou em começou a planejar em fazer a nossa casa do jeito que a gente queria. E daí foi aí que eu pensei em procurar, a gente conversou, eu e meu esposo, então a gente queria ter um filho nesse momento. Então eu ia começar a me planejar e tinha marcado para consultar com um médico, que fica em Francisco Beltrão, que é uma cidade mais longinha daqui, porque aqui onde a gente tá morando não tem esse tipo de médico. Então eu teria que ir pra lá para começar a fazer as consultas e ver o que eu ia ter que fazer. Bom, como eu disse, no começo eu não queria ter filhos. No 4º ano começou a cair a ficha mesmo que eu não poderia ter filhos. Foi aí que eu comecei a querer ter um filho, né? E só quem, tipo, esteve na situação que eu passei vai me entender. Algumas pessoas, depois que ficaram sabendo que eu não poderia ter filhos, no caso, vinham e começavam a dizer, tipo, ai, tá tanto tempo de casado, só falta vir bebê agora. Eu ficava tão mal porque eu ficava pensando, nossa, ela sabe que eu não posso ter filhos e vem falar isso pra mim. Pra mim parecia ser uma afronta. Talvez não era, mas na minha cabeça era, assim, tipo, como se estivesse zombando de mim por não ter filhos. Na minha cabeça era isso. Porque eu pensava, né, ela sabe que eu não posso ter, e sempre era a mesma coisa. A pessoa sabia e vinha dizer, ai, agora só falta bebê, quando é que vai vir o filho? Sendo que ela sabia, porque eu já tinha contado a história e tal. E eu ficava muito mal. Bom, enquanto a gente não tinha planejado em ter filhos ainda, eu não tinha contado pra ninguém sabia ainda. E foi quando uma missionária veio de outro estado, veio na igreja que a gente estava e falou um monte de coisas pra nós que só eu e meu esposo sabia, que a gente não tinha contado pra ninguém. E ela disse que nós íamos ter um filho e isso ninguém sabia, eu não tinha contado pra ninguém, nem a minha família sabia que eu não poderia ter filhos. Depois daí que o pessoal começou a saber que nós não poderíamos ter e tal, que daí eu contei também pra minha família, que eles estavam aqui no Paraná e eu tava em Santa Catarina. Eu morava com meu esposo lá em Santa Catarina. E a gente veio, daí o meu esposo morar pra cá agora, né? E foi aí que tudo começou, as pessoas começaram a saber que a gente não poderia. E foi depois de 2 anos dessa profecia que Deus abençoou e vi no tempo dele. E eu estou grávida agora de 4 meses. E eu nunca, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que ia ser assim.
que ia ser, tipo, eu não ia precisar fazer exames e correr atrás disso, correr atrás daquilo, porque Deus, ele foi tão bom, ele abençoou tanto que eu nem precisei correr atrás, porque olha só, faltando uma semana que eu já tinha marcado para ir consultar, como eu disse, nesse outro, em Francisco Beltrão, em outro lugar, foi quando Deus abençoou e eu descobri que estava grávida. Bom, como agora eu contei pra vocês já, como foi o começo de tudo, agora eu vou contar bem certinho como foi que a gente descobriu. Quando eu estava ainda de 2 semanas de gravidez, eu não sabia, não tinha ideia, porque já tinha notícia de que não poderia ter filhos, então eu nem esperava por isso. Eu achava que eu ia precisar fazer um tratamento longo e assim por diante. Eu sempre tive a barriga bem lisinha, bem lisa. E do nada começou a surgir uma gordura embaixo. Eu estava malhando, estava na academia, né? E estava fazendo alimentação. Não era 100%, porque eu sempre comia uma besteirinha na semana. Mas era aquela de 3 em 3 horas, frango, batata doce e assim por diante. E eu tava malhando, tipo, eu tava fazendo certinho, só que mesmo assim começou a sair uma gordurinha. Eu comecei a ficar apavorada. Aí eu falava pro meu amor, eu tô ficando gorda. E ele ficava rindo de mim, né? Eu tô gorda. E eu ficava desesperada, correndo na frente do espelho. Eu quase chorar porque na minha cabeça era gordura e nunca ia passar que era uma gravidez. E isso já dava de 2 semanas. Aí eu vi num grupo aqui da minha cidade, do Facebook, que tinha uma moça que tava fazendo criopólise. Aí eu peguei e marquei pra fazer criopólise com ela, né? Porque queria perder aquela gordurinha. Aí eu fui, fiz a criopólise, comecei a usar aquela cinta de compressão de academia porque eu queria ter resultado mais rápido, e comecei a malhar, fazer bastante abdominal e eu não tinha ideia de que estaria grávida. E quando eu fui fazer a criopólise, a gente tem que assinar um termo de compromisso que grávida não pode fazer. Aí eu falei pro meu amor que grávida não poderia fazer. Aí ele falou, faz um teste porque tá grávida. Aí eu comecei a rir dele. Eu falei, grávida? Não sei da onde. Foi só que faltava, daí fica grávida agora. Eu comecei a rir dele, né? Porque na minha cabeça, eu não poderia ter filhos. Eu não fiz daí teste nenhum, porque eu tava rindo dele, porque pra mim era impossível. Fiz a criopólise, continuei malhando na academia. Eu não tive sintomas nenhum, não tava com nenhum sintoma. Só que doía, tipo, bastante. Quando eu ia fazer abdominal e a prancha parecia que tava rasgando, assim, mas eu nem tinha ideia de que fosse outra coisa. Eu tava achando que era da criopólise, só que daí deu 3, 4, 5 semanas e na sexta foi quando a gente descobriu a gravidez. Um dia antes, eu fiquei tonta, assim, do nada. Minha pressão baixou e eu deitei no chão, eu tava no escritório com meu esposo, e eu deitei no chão e falei que eu acho que eu tava morrendo. Como eu sou muito dramática e nunca tinha acontecido essas coisas comigo, eu já, amor, eu tô morrendo. Aí ele deu risada né, de mim, aí ele mandou eu ir pra sala pra deitar um pouco, descansar um pouco na sala. E tava muito estranho, porque minha pressão nunca tinha baixado daquele jeito. Aí eu deitei, mas mesmo assim não tinha nenhum sintomas nem nada. E quando eu tava chegando na sala, tava minha irmã, a Gabi, tava na minha casa, e ela tava lá na sala com o Giuseppe, que é o meu sobrinho. Aí ele começou a olhar pra mim e começou a dar risada. Aí eu olhei pra ele e falei, Gabi, teu filho tá muito estranho. Aí ela riu e ele me seguia assim, eu ficava andando, ele me seguindo, e ele rindo pra mim assim. Eu falei, Gabi, ele tá estranho. Aí ela falou, é que ele tá chamando priminho, tá grávida, começou a brincar também. Como ela já sabia da minha história, né? E daí eu falei, comecei a brigar com ela, assim, que grávida, o quê? Falei, para com isso. E só que eu queria muito que fosse verdade naquele momento, que eu estivesse grávida mesmo sem saber, eu queria muito. Só que eu fiquei triste porque eu fiquei bizarra ficar falando isso daí, mas eu não posso, né? E eu estava mesmo, só que eu não sabia. E aquilo ficou na minha cabeça, e daí nessa noite eu tive um sangramento e eu achei que já tivesse vindo a menstruação, então tipo, eu nem dei bola. Só que no outro dia já não tinha mais nada, eu tinha parado totalmente. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que a minha mãe tinha falado e o que meu esposo falou no comecinho ainda, quando eu fiz a criopólise, que eu estaria grávida, e eu fiquei com ela na cabeça. Mas eu pensei, né, eu não tenho nenhum sintoma, nada. A única coisa foi a pressão que baixou. E como eu estava com bastante cólica nesse dia, elas começaram a aumentar bastante. Aí eu
fui pra comprar o remedinho de cólica, eu pensei, eu vou comprar o teste, só que eu não queria que ninguém soubesse, né, porque eu não queria decepcionar ninguém. E eu fui na minha cabeça, será que eu compro o remédio de cólica ou compro o teste? Aí a minha irmã chegou antes de eu ir e falou... eu falei pra ela, né, que tava indo na farmácia comprar um remédio de cólicas e ela falou, se tiver grávida, tu não pode tomar remédio de cólica. E veio dando risada aí. Aí eu peguei e fui com ela na cabeça. Aí eu cheguei na farmácia, fiquei pensando na estrada ainda. Compro de cólica ou compro o teste? Fui pensando, cheguei lá, peguei o teste. Aí quando eu tava voltando, eu joguei a caixinha fora, fiquei só com o testezinho, que ele vem protegidinho, né? Fiquei no bolso da calça atrás e vim. Porque eu não queria que ninguém eu não queria que eles soubessem que eu fiz. E se desse um negativo, meu esposo ficasse frustrado, alguma coisa assim. Então eu fiz escondido. Aí eu cheguei, eu fui direto pro banheiro, eu fiz o teste e na hora apareceu as duas listrinhas. Eu não sabia se acreditava no momento, eu não sabia se chorava ou se dava risada, eu não sabia se aquilo era positivo. Tipo, minha cabeça ficou toda embaraçada, sabe? E eu chamei a Gabi, ela tava do lado de fora. Eu falei pra ela, vem aqui ver uma coisa. Aí ela veio correndo, eu falei, não grita. Ela pegou e veio em silêncio, e quando ela olhou os dois pontinhos, ela deu um grito, não se aguentou. Eu falei, não era pra gritar, porque meu esposo tava no escritório, né? Aí ela falou, tu tá grávida? Aí ela disse ainda que quando ela foi grávida do Giuseppe, uma listrinha era mais fraquinha e a minha tinha dado bem forte. Eu tava bem em choque ainda, porque eu não tava acreditando que era verdade, que eu tava grávida mesmo. Eu tava muito feliz, mas eu não tava acreditando também. Aí ela até tinha falado, grava um vídeo de a reação, mostrando pro meu esposo e tal. Só que eu falei pra ela não, porque eu lembrei da criopólise na hora, eu disse, se eu tava grávida ontem eu perdi o bebê, porque ontem eu tive um sangramento. Aí eu disse ainda, eu não quero gravar um vídeo e depois ficar triste, porque se eu perdi o neném, eu ficar mal e depois ter que ver esse vídeo e apagar ele. Daí ela falou, mas grava igual. Eu falei, não vou gravar porque eu não tenho certeza se eu tô grávida. Ela falou, tá sim. Daí eu peguei, fui no escritório, mostrei pro meu amor. Antes de mostrar o teste pra ele, eu falei, se eu te mostrar uma coisa, tu vai criar expectativa? Aí ele falou, não. Aí eu perguntei de novo, ele disse que não. Aí eu mostrei, aí ele ficou todo feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. E ele disse ainda, porque eu tinha falado ontem, deu um sangramento, então não sei se eu tava grávida, talvez eu tenha perdido o neném. E na mesma hora, ele mandou se arrumar rapidinho e me levou no médico. Isso já era umas 11 horas, quase meio-dia. A gente saiu correndo, entrou no carro, foi pro consultório. Aí chegando lá, o médico já estava saindo. Na verdade, foi marcar um horário pra de tarde, porque eu achei que naquele horário não daria mais, né? E eu contei pra secretária que tinha acontecido e tal, que deu positivo, mas eu tinha um sangramento anterior. E ela falou assim, se tu quiser a gente te atende agora. Aí ele voltou, ele fez o ultrassom e na hora apareceu o saco gestacional. E ele disse que estava grávida mesmo, que estava bem implantadinho, que o sangramento era normal e tal. Assim, a gente ficou mais aliviado. A gente falou, né, que achou que tinha perdido o bebê por causa da criopólise que eu fiz. Aí ele disse que estava tudo certinho, só que não dava de ver ainda o bebê, porque era muito recente. E com 8 semanas ela marcou pra voltar. Quando eu voltei com 8 semanas já dava de ver o coraçãozinho tudo certinho. Daí eu fiquei mais aliviada. E foi assim que eu descobri a minha gravidez. Foi um milagre de Deus. A gente tá muito feliz mesmo. Deus foi tão bom que Ele deu na hora certa e se cumpriu o que a missionária tinha falado. A gente creu muito e por causa disso Deus abençoou. E agora a gente tá com o nosso bebezinho, 4 meses e 2 semanas agora. Eu ainda não acredito, minha ficha ainda não caiu. Parece que é mentira ainda que isso tudo tá acontecendo. Eu sou muito grata a Deus. O que eu tenho pra dizer pra vocês no finalzinho desse vídeo, que Deus, Ele é tão perfeito, Ele faz as coisas tão certinha. Entrega nas mãos de Deus, porque na hora certa, no tempo certo, Ele vai fazer o milagre que você precisa. Assim como Ele fez o meu milagre e me deu meu pequeno milagrezinho, Ele vai também realizar, porque Ele não falha em suas promessas, assim como Ele prometeu pra mim, Ele cumpriu. E eu estou muito feliz. E eu sei que você também vai ficar muito feliz quando Deus fizer o milagre que você tanto precisa. É só entregar nas mãos dele e confiar que Ele é poderoso, Ele faz mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo vocês. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.